Hoje nesse conteúdo aqui no nosso canal, eu vou falar sobre as contas da permanência dentro do Brasileirão da Série A. E para isso, fiz um estudo desde 2020 até 2025, como que os clubes que permaneceram no Brasileirão da Série A e os que desceram para a Série B, o que eles fizeram do primeiro para o segundo turno, como foi o desempenho de todos eles, aqueles que tiveram pontuação alta, como o Atlético Paranaense em 2024, com 28 pontos e mesmo assim foi rebaixado. Peço que você fique até o final desse vídeo, porque vai valer a pena, principalmente para o torcedor remista, porque eu vou trazer dados e números interessantíssimos de clubes que performaram bem e outros que foram péssimos no retorno. Mas antes, quero agradecer a cada um que está no nosso canal, deixe o like, compartilhe, estou muito feliz por poder estar vindo aqui comunicar com vocês no nosso canal, que vem crescendo a cada dia mais e rumo aos 8.000 inscritos. Eu conto sempre com a sua participação no nosso canal, fechou? Vamos lá? O Brasileirão de 2020 foi lá que eu comecei a análise, foi onde eu busquei para iniciar esses 5 campeonatos brasileiros que aconteceu, para me entender de fato como que os times viram o turno na 19ª rodada e depois no outro retorno em 57 pontos, como eles performam. E é assustador o que algumas equipes fez, principalmente o Sport em 2024, a Chapecoense, mas eu vou chegar lá. Em 2020, Red Bull Bragantino e o Atlético Paranaense viraram o turno com 19 pontos e conseguiram ainda se salvar. Mas em contrapartida, o Vasco e o Botafogo, que viraram acima dos 20 pontos, Botafogo com 20 e o Vasco com 21, caíram de divisão. E quem mais? E o que eles fizeram no retorno? É aí que me chama a atenção. O Botafogo vira com 20 pontos, uma margem interessante, poderia buscar aí mais 7 vitórias e alguns empates que a permanência viria. Só que o Botafogo consegue fazer 7 pontos no retorno, que tinha 57 pontos em disputa. Ele teve uma vitória e 4 empates. Uma campanha horrível do Botafogo no retorno, uma vitória em 19 jogos e 4 empates. Ele perdeu 15 jogos de forma consecutiva, foram 6 derrotas, uma campanha horrível que chegou a 27 pontos, Botafogo foi uma lanterna na altura, caiu de divisão, então uma campanha horrível. Já o Vasco da Gama, que virou com 21 pontos, ele conseguiu ainda fazer 20 pontos no retorno, quase a mesma métrica do que fez no primeiro, mas não conseguiu a pontuação exigida, que naquele campeonato foi 45, por isso desceu de divisão. Mas me chama a atenção alguns clubes que viraram ali com 19 pontos e conseguiram uma recuperação boa, como foi o Atlético Paranaense e o Red Bull. Eles fizeram um retorno na casa dos seus 28 pontos e por isso permaneceram dentro da Série A. Para você ver que não é virar acima dos 20, não tem uma métrica, não tem um número exato, mas quanto mais você virar acima dos 27, 28, 30 pontos, certamente ficará mais fácil. Mas eu vou te mostrar um dado curioso que chama a atenção do Atlético Paranaense, esse mesmo, que virou com 19 e conseguiu a permanência em 2020, certo? E daqui a pouco eu vou te mostrar quantos pontos ele virou com muito mais e desceu divisão. Para você ver, né? Ele vira com menos e permanece, vira com mais e cai, então não tem um número exato, digamos assim. Chegamos no Campeonato Brasileiro de 2021, que é aí que me assusta mais. O América Mineiro com 18 pontos também salva e não cai de divisão, faz um retorno muito positivo e consegue virar com 18. Esse número 18 é que chama atenção também com vitória em 2025. 18 pontos para o América, consegue a permanência. Já o Bahia com 21 cai de divisão. O Sport com 17, que vira o retorno, também cai. O Grêmio com 16 pontos também caiu de divisão. E a Chapecoense, que me chama muita atenção, fez apenas 7 pontos no primeiro turno inteiro. Uma campanha abaixo dos 10 pontos, péssima campanha da Chape. Ela fez 7 no primeiro turno e depois fez 8 no retorno. Ou seja, ela disputou 57 pontos para fazer 8. Ela teve uma vitória, 5 empates e o resto tudo de derrota no retorno. Foi uma campanha horrível. A Chapecoense, que fez 15 pontos, foi a pior pontuação, inclusive bateu a pontuação do Sport, o Sport fez 17 na temporada passada e caiu. A Chapecoense fechou com 15 pontos na pior posição do Campeonato Brasileiro de 2021, então ela foi muito mal. O Grêmio, ele vira com 16 pontos e cai com 43, até tem um retorno interessante. O Bahia fecha com 21 pontos o retorno e cai com 43, para você ver que não tem assim uma exatidão, né? 21, 20, 18, não tem um número exato. E o Sport Recife naquele ano virou com 17, os mesmos que ele caiu em toda a pontuação na Série A de 2025 e terminou com 38 pontos. Você viu aí, o Sport em 2025 caiu com 17 pontos durante todo o Brasileiro. E só no primeiro turno de 2021 ele tinha 17 pontos. A campanha do time de Recife foi muito ruim em 2025. Já em 2022,
o que chama atenção também é o Fortaleza, que vira com 15 pontos ganhos e consegue a permanência. O Fortaleza faz um retorno avassalador, conseguindo ali mais de 10 vitórias e consegue a permanência, conseguiu alguns outros empates. O Fortaleza que vira com 15 e consegue a permanência, contrasta muito com o que o Juventude e o Ceará conseguiram, né? O Ceará tinha 9 pontos a mais que o Fortaleza, vira o primeiro turno com 24 pontos, o Avaí tinha 21 pontos e os dois times caem de divisão e o Fortaleza com 15 garante a permanência, o Cuiabá tinha 20, também consegue ali nos últimos jogos a permanência e o Atlético Goianiense e o Juventude com 17 e 16 pontos não conseguem a permanência. Para você ter uma ideia, o Ceará tinha 24 pontos no primeiro turno e no retorno ele só faz 13 pontos. 13 de 57 pontos disputados na Série A. É muito pouco ponto para um time que fez 24 no primeiro turno. Ele tinha 9 de avanço para o seu maior rival e mesmo assim ele deixou ser ultrapassado pelo Fortaleza, que fez um excelente retorno e conseguiu a permanência. O Avaí com 21 pontos, ele fecha com 35 a Série A e cai só fazendo 14, 57 pontos, teve 3 vitórias no retorno e 6 empates, foi muito pobre o retorno. Então onde eu quero chegar? Que não é só a pontuação exigida, aquele número mínimo que você tem que fazer no primeiro turno, mas sim o que demanda é o retorno. É como o seu time se porta naquelas 19 jogos restantes do Campeonato Brasileiro da Série A. Para você ter uma ideia, clubes como Fortaleza, que vira com 15, consegue a permanência, um Ceará que vira com 24, não consegue a permanência no final do Brasileiro da Série A. E aí que vem o dado mais assustador em 2024, quando o Atlético Paranaense vira com 28 pontos, a maior pontuação até aqui do meu estudo que ele consegue fazer no primeiro turno e no retorno ele faz péssimo retorno e consegue cair com 42 pontos e daqui a pouquinho eu vou chegar lá em 2024 porque antes nós temos que passar por 2023 porque lá o América Mineiro fez 10 pontos, uma pontuação muito ruim, ela só não perde para a Chapecoense em 2021 que fez 7 pontos no primeiro turno, mas o América com 10 e no retorno ele só faz 14 pontos, foi o pior time da competição, cai com 24 pontos. O que me chamou a atenção foi o Vasco da Gama, ele fez 13 pontos em 2023, 13. O Clube do Remo tem 11 nesse momento, o Vasco fez 13 no primeiro turno e consegue a permanência num retorno muito bom. O Vasco que chega à casa dos 50 pontos, fazendo um retorno assim extraordinário, suou bastante, mas jogou no seu limite e conseguiu uma atuação muito benéfica no retorno, virou com 13 e terminou o Brasileiro bem ainda, longe da zona de descenso. Já o Santos com 18 pontos caiu, o Coritiba que vira o turno com 14 também caiu e o Goiás que teve 22 pontos em 2023 também caiu. O Goiás 22 pontos, quase os mesmos 24 do Ceará um ano anterior, fez no retorno apenas mais 14 pontos, chegando a 38 pontos, muito pobre também, mais 16 pontos, perdão, chegando a 38 pontos e não conseguiu performar bem no retorno. O que manda aqui não é o primeiro turno, e sim são os números da exatidão do que vem no retorno. Não tem aquele número exato, já volto a repetir. Aí você vê times que viraram com 13 pontos como o Vasco, 15 pontos o Fortaleza e conseguiram a permanência. O Ceará 24, o Goiás 22, o CAP 28 e times que caíram. Eu estou citando times que caíram aqui e outros times que viraram com menor pontuação conseguiram a permanência. Então não tem o número exato, mas sim o que manda é a boa participação no retorno. Chegamos em 2024, aonde me chama a atenção os times que estavam na 19ª rodada e que não estavam na última rodada da Série A. Ou seja, Fluminense com 17 e o Grêmio com 15 pontos mais o Vitória, esses três fizeram um campeonato muito ruim no primeiro turno. E muitos da imprensa, principalmente Sudeste, já credenciava o Vitória com 15 e o Grêmio também como os dois possíveis rebaixados. O Fluminense flertava ali com 17 pontos, mas viu o Atlético Goianiense com 12 já fadado ao rebaixamento. Até o próprio presidente do Atlético disse que não teria como se safar no retorno, visto que já tinha que pensar na Série B do ano seguinte. 12 pontos, o Atlético Paranaense termina a competição com 30 pontos, ele ainda consegue fazer 18 no retorno, mas não é suficiente e desce de divisão. Mas Fluminense 17, Grêmio e Vitória, eles conseguiram um excelente retorno e que não caíram de divisão. Eles ocupavam as 3 vagas no primeiro turno, com uma pontuação baixíssima, e no retorno eles conseguiram uma pontuação tão alta. E aí você me pergunta, Danilo, quem veio para essas 3 vagas desses 3 times com pontuação bem abaixo?
Pois é, Atlético Paranaense 28 pontos. Sabe quantos pontos o Atlético Paranaense tinha a mais que o Grêmio Vitória? 13. 13 pontos a mais na virada do primeiro turno. O Atlético Paranaense tinha 28 pontos, ele precisava de 4 vitórias e mais alguns 4 empates para permanecer, e ele tinha 19 jogos pela frente. Ele faria 10 jogos na Liga Arena, lá na Arena da Baixada, em Curitiba, e 9 jogos fora. Bastava ele vencer 1/3 dos jogos dentro de casa, não mais do que isso. Vencia 3, buscava uma vitória fora de casa. O Atlético Paranaense não conseguiu. Fecha 28 pontos no primeiro turno e no retorno ele consegue só 14 pontos, uma pontuação baixa, 2 vitórias ele teve, alguns outros empates, um time que fez um retorno muito ruim, e aí o Grêmio, o Vitória e o Fluminense, que tinha 15 e 17 pontos, não tinha nada a ver com isso e passa essa vaga para o Atlético Paranaense. Cuiabá com 18 pontos e o Criciúma com 24, Criciúma 24, 9 a mais do que o Grêmio e o Vitória, também cede essa vaga para eles e ocupa na última rodada a zona de descenso. O Criciúma fecha com 38 pontos aquele ano de 2024, o Cuiabá com 30 e são os rebaixados ao lado do Atlético Goianiense, que já estava ali com 12 pontos na virada do turno. O que me chama a atenção aqui é que uma pontuação baixa de 3 grandes times, como o Vitória, o Grêmio e o Fluminense, contrastou com pontuação alta de Atlético Paranaense 28, do próprio Criciúma 24 e o Cuiabá, que tinha 18, mas estava ali um pouco à frente do Fluminense, ainda flertava também com essa possibilidade de rebaixamento, mas mostra que o retorno ele manda mesmo de fato a pontuação. No ano 2025, o Sport Recife faz uma campanha ruim, 9 pontos, ele só supera aquela campanha de 2021 da Chapecoense, que, volta a repetir, fez 7 pontos na virada do turno. O Sport faz 9 no primeiro turno e 8 no retorno, fecha o Campeonato Brasileiro com 17 pontos, uma pontuação pífia do time que investiu bastante, do time que se atolou em dívidas para permanecer na Série A e não conseguiu nem chegar a uma pontuação mínima exigida de 30 pontos, né? O que se deseja de um time assim que é rebaixado. Para você ter ideia, o América Mineiro em 2023 é rebaixado com 24 pontos, mas o Cuiabá, que é o último colocado com 30 pontos no Campeonato 2024, então você vê que o mínimo que se pediria ali era 24 pontos, mas o Sport Recife fecha com 17, uma campanha muito ruim. Juventude fecha o primeiro turno com 11, os mesmos 11 pontos que o Clube do Remo tem atualmente, e ainda tem mais 5 jogos para finalizar o primeiro turno, então, para que vocês tenham um parâmetro, o Juventude fecha com 11 o primeiro turno e cai com 35 pontos na virada do Campeonato Brasileiro. O Fortaleza com os 15 pontos, olha só, o Fortaleza repete os 15 pontos da temporada de 2000 e... Fortaleza, ele repete a temporada que ele fez 15 pontos também. Onde foi, Jesus amado? 15 pontos em 2022, ou seja, em 2022 ele fez os mesmos 15 pontos na virada do turno e permaneceu, só que em 2025 não, ele faz 15 pontos e cai com 43 pontos, não conseguindo aí uma campanha boa no retorno, mas uma recuperação que ficou ali por 1, 2 pontos na permanência. O Ceará tinha 22 pontos e não consegue se manter também. Ele fecha o primeiro turno com 22 e cai com 43, visto que nas últimas rodadas, eu me lembro bem, ele pegou Palmeiras em casa e o Flamengo lá no Maracanã, não conseguiu a sua permanência. Nos últimos 5 jogos fez apenas um empate, então o Ceará faz um primeiro bom turno, 22 pontos, mas cai de divisão. E o Ceará é um caso curioso, viu? O Ceará, em 2022, se eu não me engano, ele faz 24 pontos na virada do turno e cai de divisão com 37. 2025 ele faz 22 pontos e cai com 43. Então, o Ceará entrega um bom primeiro turno, sempre quando está na Série A, mas no retorno ele não tem forças para manter ou, no mínimo, conseguir uma pontuação exigida para que consiga a permanência. Já o Vasco da Gama fez 16 pontos na temporada passada e o Vitória 18. 16 e 18 pontos e permaneceram na primeira divisão. Então, eu acredito que a margem mínima que pode se pedir é 18, é 20, mas teve clube que fez 24, 28 e caiu, então não tem aquela pontuação mínima exigida. O que se pede para os clubes como o Clube do Remo, a Chapecoense, Corinthians, próprio Mirassol, que estão inseridos nessa zona de descenso atualmente no Campeonato Brasileiro de 2025, é que consiga amealhar os pontos
que lhe dê uma recuperação boa no retorno. O que manda de fato é o retorno. O Campeonato Brasileiro, onde os pontos são mais disputados, onde aquela vitória magra por 1-0, ela vale os mesmos 3 pontos, mas ela vale muito mais a moral, aquele momento que você tem que saber lidar com a pressão, onde os times não podem perder pontos. Você vencer em casa é fundamental. O Atlético Paranaense, com 28 pontos em 2024, não conseguiu ter uma performance aceitável em casa. Ele não conseguiu vencer um jogo no retorno em casa. Então o Clube do Remo, que até agora só venceu uma partida em casa, é importante começar a buscar os seus triunfos dentro de casa. Ele consegue ter uma performance boa fora, contra o Galo, contra o Grêmio, venceu o Botafogo, mas é hora de voltar a sorrir dentro dos seus domínios, porque manda mais o retorno do que propriamente o primeiro turno. É importante somar e amealhar pontos? Sim, senhor, mas ele ainda tem Palmeiras, ele ainda tem a Chapecoense, o Atlético Paranaense, o São Paulo e o Corinthians para encerrar o Campeonato Brasileiro da Série A nesse primeiro turno, nesses 19 jogos. Até a pausa para a Copa, dia 31 de maio, serão Palmeiras, Chapecoense, CAP e o São Paulo. Nesses 4 jogos, o Clube do Remo tem 11 pontos, por que não fazer aí 9 desses possíveis 12 pontos? E aí ele já vai para 20, não quer dizer que é um número mágico, mas é um número minimamente que eu penso para que no retorno ele consiga fazer mais 20 a 25 pontos e conseguir a sua permanência dentro do Brasileiro da Série A. Onde eu quero chegar com esse estudo desde 2020 é que não há um número mágico, não há um número exato para que você consiga permanência. Vimos aqui o Fortaleza em 22 com 15, permaneceu, mas os mesmos 15 ele caiu na temporada passada. Vimos um Ceará com 24 pontos em 2022 e caiu. Vimos um Ceará com 22 pontos em 2025 e caiu. E também vimos times como o Vasco da Gama lá em 2021 com 13 pontos e conseguiu a permanência. Um CAP com 28 pontos em 2024 e não conseguiu a permanência. Então não há um número certo, não há um número mágico, mas há um número que você tem que fazer no retorno. Um bom Campeonato Brasileiro no segundo turno é o que manda, é o que define de fato o que você vai realmente a trilhar nesse Campeonato Brasileiro da Série A. Fiz esse vídeo, fiz esse levantamento para que você aí, torcedor remista, torcedor do Corinthians, do Mirassol, da Chapecoense, dos times que estão inseridos ali na zona de descenso, o próprio Santos que está ali flertando, o Inter também, times que estão na beira da zona de abaixamento, compreenda um pouco como foram os últimos anos, compreenda um pouco o que os clubes fizeram no primeiro turno e repetiram no retorno, ou que não fizeram no primeiro e conseguiram fazer no retorno e para garantir a permanência. Não é fácil, há milagres como o Vasco com 13, o Grêmio com 15, Fortaleza em 2022 com 15, mas é difícil, você tem que estar jogando na sua exigência máxima, não pode contar com muitas lesões, cartões, tem que estar inserido em apenas uma competição, como foram esses times aqui que conseguiram a permanência. Não tinha Copa do Brasil, não tinha Sul-Americano, não tinha Conmebol Libertadores, estavam focados em fazer um bom retorno e conseguiram, outros nem tanto. Então, fica aí essa dica, fica os números para que vocês consigam aí visualizar todo o cenário. Fiquem com Deus, não esqueça de deixar o like. Muito obrigado por estar aqui comigo nesse material. Valeu, tchau.